Com a ocupação do território brasileiro e a implantação de um sistema econômico que necessitava de grande número de trabalhadores braçais, os portugueses viram a necessidade de adquirir trabalhadores escravos. O primeiro grupo disponível para isso foram os indígenas, e a escravização indígena foi utilizada em alta escala em todo o continente americano, não somente na América Portuguesa. A escravização dos indígenas era mais barata, mas uma série de fatores tornavam ela mais complicada de sustentar. Primeiro, havia uma questão cultural, pois os indígenas não estavam acostumados com uma rotina de trabalho que visasse a produção de excedentes, já que sua cultura de trabalho era de subsistência. Além disso, há o fato de que o trabalho na lavoura, na visão dos grupos indígenas, era um trabalho realizado pelas mulheres. Outro complicador se relacionava com a questão demográfica. A população de indígenas, sobretudo no litoral, se reduziu sensivelmente na medida em que avançava a colonização portuguesa. Isso se explica pelo fator biológico, pois doenças trazidas pelos portugueses eram fulminantes para os nativos, mas também pelos conflitos com os portugueses e pela escravização, os quais resultavam na morte de indígenas aos milhares. Os jesuítas chegaram no Brasil em 1549 com o objetivo de cristianizar as populações indígenas do território colonial. Eles faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Criados com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo, os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os preparavam para viverem em locais distantes e se adaptarem às mais diversas condições. Para que a catequização fosse realizada, era necessário que os indígenas aprendessem a língua portuguesa para a leitura de trechos bíblicos e o ensino da prática religiosa católica. Um dos nomes mais conhecidos no processo de evangelização que chegaram até nós foi o do padre José de Anchieta. Mas os jesuítas não ensinavam apenas os indígenas. Os filhos de colonos, principalmente dos senhores de engenho, também eram educados por eles. Para oferecer essa educação, os jesuítas criaram alguns colégios para a colônia, sendo o mais conhecido o Colégio de São Paulo, em torno do qual foi fundada a cidade de São Paulo de Piratininga, a atual São Paulo. Nas missões, locais onde os jesuítas habitavam por vezes com milhares de indígenas, foi necessário em muitos momentos abandonar os castigos físicos. As missões estavam localizadas em várias localidades da colônia, sendo as mais conhecidas as construídas no sul, na fronteira onde estão Paraguai e Argentina. Essas missões serviram também para que os jesuítas mudassem os hábitos dos indígenas. O interesse era que eles passassem a viver de acordo com a cultura europeia, que as famílias fossem nucleares, pai, mãe e filhos do casal, que eles se fixassem em um local, lembrando que grande parte das tribos indígenas era seminômade, vivendo em constante deslocamento. E outra coisa também é que eles adotassem os ritmos e as disciplinas de trabalho que impunham os europeus. Esse processo ficou também conhecido como aculturação. Com isso, os jesuítas conseguiram que as missões produzissem para seu próprio consumo, além de fornecerem excedentes que eram comercializados. Toda essa situação levou os jesuítas a entrarem em conflitos com os colonos, que tinham interesse na escravização indígena. As missões serviam como áreas protegidas da ação dos colonos, mas também resultaram em fonte de força de trabalho para os jesuítas, que se enriqueceram com a exploração dos indígenas. A pressão dos jesuítas para que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena resultou em leis que determinaram a proibição da escravização indígena em 1570, 1587, 1595 e 1609. Essas leis defendiam que somente em caso de guerra justa é que os indígenas poderiam ser escravizados. Apesar dessas leis, os indígenas foram escravizados em grande quantidade e locais como Paraná, São Paulo, Maranhão, entre outros. Isso porque muitos desses lugares não tinham economias tão prósperas para adquirirem escravos africanos em grande número, e assim
O sequestro de índios para escravizá-los foi comum, pois era uma alternativa que supria a demanda por mão de obra desses locais. O fato é que, aos poucos, essa mão de obra foi sendo gradativamente substituída pelos escravos africanos, mas essa foi uma transição lenta e que não aconteceu de maneira uniforme. Hoje eu cantarei, enredando a gente no cangar. Caçou meu mundo e seu segredo, arredou antes de clarear. E me despertou um medo de